Olá, meu aluno, minha aluna de Direito Empresarial do UniFCV, Centro Universitário UniFCV, né? Estamos aí, mais uma aula. A última aula nós terminamos aqui com sociedades empresárias na questão da natureza jurídica. Vocês se lembram muito bem disso, né? E já tinha sido prometido que hoje, ou nessa próxima aula, estaríamos falando sobre o estabelecimento empresarial. Olha, você deve se lembrar que quando nós estudamos lá o conceito de empresa, não é? Nós chegamos à conclusão de que empresa em si é a atividade, não é? Então aquela ideia de que, olha, a empresa, você olhava para um prédio, né, e dizia lá que era uma empresa. Essa ideia cientificamente, ou seja, agora que você é um acadêmico, né, pesquisador da ciência empresarial, direito empresarial, né, você não pode mais cometer essa gafe de achar que qualquer prédio é uma empresa. Então, vamos olhar isso do ponto de vista da exegese. Exegese, pessoal, essa palavra aqui significa apenas a interpretação do conteúdo da lei, ou seja, você vai observar lá o que está escrito e entender o espírito da lei, ou seja, o que está por trás daquelas palavras que compõem aquele determinado artigo daquela lei. Então, lá no artigo 1142 do Código Civil, ele fala sobre o estabelecimento empresarial, que é o nosso assunto desta aula de hoje, tá certo? Ele diz o seguinte, ó, o estabelecimento é todo o complexo de bens organizado. Aqui está organizado porque não é bens organizados, mas o complexo organizado, tá? Então, por isso no singular aí a palavra organizado ou o adjetivo organizado. O complexo é o substantivo e o organizado é o adjetivo. Esse complexo, por que complexo, gente? Olha, complexo, na verdade, é apenas para dizer o seguinte, não é uma coisa simples, linear, que você bate o olho e vê, não é? Assim, complexo é tudo aquilo que você tem dificuldade de entender, pelo menos num primeiro momento, não é? Um circuito de computação, né? É tudo complexo, não é? Um esquema montado é um complexo, qualquer coisa é um complexo. Uma empresa, né, é um complexo porque ela tem diversos pontos que você precisa interpretar, às vezes até individualmente, para poder chegar no conceito geral, no conceito da universal, né, do universo que você quer estudar. Então, por isso, complexo é um conjunto, não é? Todo o complexo é um conjunto, perdão, é um conjunto de bens, né? Um complexo de bens organizado. Para que esse complexo está sendo organizado? Para o exercício da empresa. Olha aqui, ó. Para o exercício da empresa. Então, na verdade, veja que está tudo atrelado lá ao conceito de empresário do artigo 966 do Código Civil. Este complexo de bens organizado para o exercício da empresa é determinado aí, então, o estabelecimento, não é? O estabelecimento. Vamos ler o que diz aqui, ó, o artigo 1142, olha lá. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Note que aqui ele está remetendo a uma pessoa que organizou esse complexo. Ele é organizado para o, né? Para quê? Para quê? Para quê? Para o exercício da empresa. E ele é organizado por alguém. Por quem? Por quem? Por quem? Pelo empresário ou por uma sociedade empresária. Nós já chegamos à conclusão de que a sociedade empresária é o próprio empresário, ou seja, é ela que exerce a atividade de empresa, não é? Atividade organizada econômica para a produção ou circulação de bens e serviços, né? Então, nesse caso aí, ó, entendemos que o estabelecimento
é este complexo. Está bem delineado aqui no artigo 1142. Então, professor, a gente não precisa mais estudar nada. Não é bem assim, né? Por quê? Porque, ó, estabelecimento, se você for pensar pelo Código Civil, ele é sempre empresarial, né? Não é possível se falar em estabelecimento de uma pessoa jurídica que não seja empresa, a empresária. Lembra-se daquela natureza jurídica? Então, ó, as sociedades empresárias têm estabelecimento, as outras não têm. É muito simples isso. É muito simples e é muito, vamos dizer assim, muito essencial estudar isso, pessoal. Porque você vai perceber aqui, ó, as consequências disso. Quais são as consequências? Uma delas, de cara, é que a sociedade empresária ela tem a garantia da renovação do aluguel, por exemplo, de onde ela está, porque ela não pode perder a clientela. Percebem? Já um artista, ele pode fazer um show numa praça aqui e na outra semana fazer um show em outra praça. Os fãs desse artista, vão para lá, não tem problema nenhum. Já uma sociedade empresária que tem uma clientela acostumada a um determinado local, né, ela pode, de repente, desviar o caminho e ir para uma outra sociedade empresarial e aí aquela anterior perde, vamos dizer assim, a clientela. Então, por essas razões é que é importante estudar o estabelecimento. Quer dizer, observe que cientificamente, né, aqui, pessoal, deixa eu só falar uma coisa importante para vocês. A nossa linguagem, né, tudo aquilo que a gente fala no nosso idioma português, ele tem um significado. Agora, quando a gente fala no popular, né, conversando com os nossos amigos ali no boteco, na feira, na praia, isso é uma coisa. Quando a gente fala na academia, buscando ciência, né, buscando um entendimento epistemológico, olha que bonito, né? Esse entendimento epistemológico significa o conhecimento científico. Quando se busca esse conhecimento científico, a preocupação é um pouquinho mais séria. Porque lá no dia a dia, alguém falou a palavra estabelecimento, sim, eu sei o que é, acabou. Morreu a situação. Aqui na academia, não. Aqui na academia dá para você escrever um livro, dá para se escrever um livro sobre estabelecimento comercial ou estabelecimento empresarial. Por tudo isso que eu estou falando aqui agora. E tudo isso que nós estamos estudando aqui. Então, pessoal, primeiro vamos ver aqui o conceito doutrinário. Atenção para isso, pessoal. Essa palavra doutrinário aqui significa exatamente os livros que a gente está acostumado a estudar, né? Pesquisar deles. Então, aqui, ó, Manual do Direito Empresarial do Fábio Belotti Gomes. Esses conjuntos de livros né, e artigos que nós pesquisamos ou ler, tudo isso é chamado de doutrina, né? Então, o conceito doutrinário, existe o conceito doutrinário e às vezes existe o conceito legal. E tem coisa que a lei não define, não é? A lei não define, mas tem coisa que é muito definido. Por exemplo, o crime, lá na esfera penal, é bem claro isso. Se não estiver definido em lei, não existe o crime. Né? Então, por exemplo, ó, beijar alguém não é crime, porque não está escrito lá como crime. No dia que tiver escrito que beijar é crime, aí todo mundo que beijar vai preso, né? Ou vai pagar alguma pena. No caso aqui, vamos verificar o conceito doutrinário. Não é legal, não é a lei, é o conceito que vem da doutrina, né? Como nós estamos vendo no livro aqui. Então, ó, é o conjunto de meios necessários ao exercício da atividade empresarial, também conhecido como fundo de negócio, ou fundo de comércio, ou hacienda. Então veja que esta definição aqui nos leva a uma interpretação interessante. Primeiro, é conjunto de meios necessários, ou seja, aqueles meios
eles são necessários. Eles não estão ali só porque caiu no quintal como um sol. Não, eles são necessários, necessários à atividade empresarial. Qual a importância disso, professor? De saber se eles são necessários ou não? É que assim, olha, se você for penhorar judicialmente um bem de uma pessoa, se aquele bem for necessário para o exercício da atividade profissional daquela pessoa, você não pode penhorar. O juiz não permite que penhore, a lei não permite que penhore. Por quê? Se penhorar, a pessoa para de trabalhar. E aí, ó, problema muito sério. Então, na verdade, você tem que penhorar as coisas que estão fora da atividade. Nesse caso aqui, ó, quando um bem for necessário à atividade, em tese ele não pode ser penhorado. Percebe? Então, tudo tem um significado científico, epistemológico, né? Não é como aquela conversa de botequim. Então, conjuntos ou conjunto de meios necessários ao exercício da atividade empresarial. Mais uma coisa, uma condição aqui. Essa necessidade é necessidade para o exercício da atividade empresarial. Portanto, tem um conceito importante aí. Leva a uma interpretação profunda, epistemológica, como eu digo, né? E aí vem as expressões populares, também conhecido como fundo de negócio, ou fundo de comércio, ou hacienda. Hacienda já não é mais popular, é um conceito um pouco técnico aí. Os livros falam muito de hacienda, e a ciência da contabilidade fala muito isso lá no começo, né, quando as empresas começaram a ser estudadas. Então, esse conceito aí fique gravado para vocês, tá certo? Distinção de estabelecimento em relação ao empresário. A gente aqui tem uma situação interessante. O empresário é uma coisa e o estabelecimento é outra. Então, toda vez que nós falamos de empresário, falamos de empresário. Falamos de estabelecimento, falamos de estabelecimento. As coisas estão separadas, percebe? Então, você olhou para um estabelecimento, não significa que está vendo o empresário. E vice-versa. Então, existe uma diferença. O empresário pode ser a pessoa física ou jurídica que exerce a atividade. Ela é uma pessoa, ela é empresário. Para exercer essa atividade, ela se utiliza do estabelecimento. Então, ó, a pessoa é uma pessoa, o estabelecimento é uma ferramenta que essa pessoa usa para exercício profissional da sua atividade. E nesse caso, nós estamos falando de atividade empresária. Agora, a distinção de estabelecimento em relação à empresa. Empresa é uma coisa, estabelecimento é outra. Então, nós já até falamos como exemplo isso, talvez na aula física ficou bem claro isso, né? Que nós temos uma empresa, a empresa está funcionando num determinado lugar. Tira-se essa empresa daí e leva para um outro lugar, ela continua sendo a empresa, né? Continua sendo a empresa. Então, vamos ver uma diferença aqui, ó, entre estabelecimento e a empresa. Empresa é o objeto da atividade empresarial. Então, a atividade é a empresa, né? É o objeto da atividade empresarial, tá certo? É um ente ficto. Ficto, pessoal, quer dizer ficção. Alguém já viu o filme de ficção científica? Ficção, alguma coisa inventada, não é? Então, aqui, ó, a sociedade é um bem, é um ente ficto, foi inventado. Eu já disse isso para vocês numa aula aí. O homem tem o poder de criar uma pessoa jurídica, né? Criou a pessoa jurídica ali, com um papel assinado, registrado, criou. Então, essa aí, né, é a empresa. Agora, o estabelecimento é o conjunto de meios facilitantes do exercício, né? Ou facilitadores do exercício da empresa. Então, ele está separado, não tem nada a ver com a empresa. Quer dizer, tem a ver com a empresa, mas não tem nada a ver no conceito, né? Conceitualmente falando, está separado um do outro. Finalidade do estabelecimento. Qual é a finalidade? Está aqui, ó.
A finalidade é facilitar o exercício da empresa, né? Mas vamos ver aqui, ó. A finalidade do estacionamento, propiciar meios para a atividade empresarial. É para isso que existe o estabelecimento. Auxiliar na definição do valor econômico da empresa. Claro, se você tem uma empresa que tem um bom estabelecimento, o valor financeiro dessa empresa, o valor econômico dela, pode aumentar ou pode diminuir, né? Estabelecimento em relação à lei de falências. Nós vamos estudar um pouco disso lá no final do nosso curso, mas já aqui podemos verificar alguma coisa, ó. O estabelecimento serve para definir a competência pessoal. Isso é muito importante. Se você vai pedir falência de uma empresa, aonde é que você pede a falência dela? Onde está a sede, né? Então, o estabelecimento vai fazer parte da sede, ou a sede incorpora o estabelecimento. E isso define que naquela região tem um juiz que vai poder julgar essa falência. Não se pode pedir a falência em um outro juízo, lá longe, né? Então, entre uma empresa cuja sede, o estabelecimento se encontra em Maringá, não posso fazer aqui o pedido de falência lá em Mato Grosso, né, do Sul, Campo Grande, por exemplo. Ah, porque eu tenho um juiz lá que é meu amigo, vou entrar com processo lá, fica mais fácil de eu brigar com a empresa aqui. Não pode. Você vai fazer isso através da competência e vai utilizar como base o estabelecimento ou a localização do estabelecimento. Como que é a composição desse estabelecimento? O estabelecimento é composto de bens corpóreos e incorpóreos. Olha a palavra corpóreos, corpo, não é? Corpóreo e incorpóreo. Corpóreos e incorpóreos, né? São bens que compõem o estabelecimento. Vamos ver o que são esses daí, ó. Corpóreos ou materiais são os elementos físicos, né? Tudo aquilo que você pode pegar, né? A mesa, né? Olha lá, o balcão, tá certo? A vitrine, a máquina, o equipamento, qualquer coisa, né? O móvel, a instalação, o veículo e assim por diante. Então, são bens corpóreos ou materiais. E os incorpóreos? Incorpóreos ou imateriais, ó, não tem matéria, né? É fruto da intelectualidade, ó. Elementos necessários à atividade empresarial, mas que nascem em decorrência dela. Nascem em decorrência da atividade, mas não são bens físicos, ó. Não estão compreendidos entre os bens físicos. São os direitos. Por exemplo, o ponto comercial, né? Isso dá uma dissertação aí, pessoal. O título do estabelecimento, ó, como é o nome, né, desse estabelecimento, o nome comercial, o nome empresarial, as marcas, tá certo? As marcas, a patente, né? Tudo isso aqui, LPI, que está aqui, LPI significa Lei da Propriedade Industrial. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá? Aí para frente já vai chegar aqui daqui a pouco a nossa aula sobre propriedade industrial. Processos de fabricação, a clientela. Olha, a clientela é um bem incorpóreo, mas ela faz parte lá. A clientela, olha, a clientela faz parte. Aviamento, o que é aviamento? Aviamento é a espécie de atendimento, né? A metodologia que a empresa incorpora no trato com seus clientes. Capacidade lucrativa, olha isso, gente, capacidade lucrativa do estabelecimento, né? Contratos, créditos, etc. Então, só voltar um pouquinho aqui. Tudo isso, né, podemos dizer que está entre os bens corpóreos e incorpóreos. Mas, observe que o artigo 142, por isso que eu quis voltar um pouquinho aqui, ele é bem claro de dizer que é todo o complexo de bens organizado. Por isso que toda essa questão aqui está envolvida no estabelecimento. Até mesmo nós estudamos aí, do ponto de vista epistemológico, alguns aspectos que você não consegue enxergar
a gente olhando assim para uma empresa, uma sociedade, uma atividade, tem coisas aqui que nós estudamos agora que nós não conseguimos enxergar. Só mesmo um profissional da área, um cientista como você agora que está se formando para ser um cientista da área, é que tem capacidade para enxergar essas coisas que acabamos de estudar sobre o estabelecimento empresarial. E aí, pessoal, nós temos o proteção. Atenção, porque isso aqui é importante, tá? Vai cair na nossa multidisciplinar aí. Proteção do estabelecimento. Então, nós temos essa proteção de diversas nuances. Por exemplo, olhando para o direito civil, a gente tem a proteção dos bens corpóreos, né? Corpóreos e incorpóreo, nome empresarial. Você olha para o direito civil, ele protege lá. Olha para o direito penal, tem alguma proteção para o estabelecimento? Sim, senhor. Os bens corpóreos e também os incorpóreos. Se alguém rouba uma marca de uma empresa, o direito penal pode proteger essa pessoa, pode levá-lo a responder uma pena criminal, tá certo? Direito da propriedade industrial, juntamente com o direito penal, protege as marcas, as patentes, nome empresarial, tudo. São aqui, pessoal, as invasões, né? Quando você faz você vê fazer, né? Alguém fazer uma imitação de um produto, então está aí, ó, entrando, né, no direito das pessoas. Então, isso, nós temos essa proteção. Está dentro do conceito de estabelecimento? Sim, senhor. Faz parte daquele complexo de bens? Sim, senhor. Portanto, então, está protegido. Temos o direito autoral. Ó. Direito autoral normalmente está atrelado à parte intelectual, que é a proteção dos processos de fabricação. Aqui, ó, muita gente fala do segredo da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola. Não se conhece a fórmula. Por quê? Porque é uma proteção feita através do segredo aqui, ó, sigilo, né? A gente vai falar sobre isso em outra ocasião. E a lei de locações, ó, a lei de locações protege o ponto comercial através do quê? De uma ação renovatória. Entra-se com uma ação judicial, pede para o juiz, eu quero continuar nesse lugar aqui, porque meus clientes me conhecem aqui. E o juiz pode pedir para o dono do estabelecimento, dizendo, olha, esse estabelecimento está protegido, é preciso que seja renovado o contrato de aluguel, senão ele vai perder a clientela. Percebe? São coisas importantes aqui. Agora, o estabelecimento também pode ser alienado. E o que é alienado? Né? Às vezes você vem falar que uma pessoa está alienada, fora de si, não é? Não é isso. Aqui a questão da alienação é como você pode passar a propriedade ou o domínio que você tem de um estabelecimento para outra pessoa. Você pode passar isso através da alienação, né, que é uma venda, ou então de uma cessão, que também pode estar significando uma cessão onerosa, seria a mesma coisa que uma venda, né? Mas acontece que uma diferença aqui que você pode pensar assim, a alienação ela é definitiva e a cessão pode ser temporária, né? Você pode fazer uma cessão por algum tempo, cede, está cedido, depois você recebe de volta. A alienação não. Quando você aliena, você vendeu lá por 1 milhão. Quando você for comprar, necessariamente será um pouquinho mais caro do que aquele 1 milhão, percebe? Já na cessão não, você cedeu por algum momento, você recebe de volta conforme as condições contratuais. Então, ó, o que acontece para se fazer essa alienação ou essa cessão? Primeira coisa, é necessário contrato escrito, ó. Né? Então, a alienação do estabelecimento está sujeita a observâncias de cautelas específicas criadas para proteger os interesses dos credores, né? Haja vista que o estabelecimento compõe o patrimônio do empresário da empresa. Então, veja, não é assim tão fácil, eu sou dono, faço o que eu quero com ele. Não. No caso do estabelecimento empresarial, tem outras nuances
jurídicas para se proteger. Por isso que o conhecimento epistemológico é tão importante, percebe? A gente vai um pouquinho mais além do que aquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia, aí, de forma coloquial. Não, aqui é científico. Então, essa cientificidade faz a gente entender isso aqui, ó. Há interesse de outras pessoas, credores, a quem tem crédito lá, precisa ser garantido esse crédito. Então, daí a importância de se proteger. Então, primeiro, pessoal, contrato escrito. A alienação do estabelecimento exige a forma escrita, né? Para que seja oponível a terceiros. O que é isso, oponível a terceiros? Se o estabelecimento foi vendido, alienado, né, vendido por um preço vil, um preço muito pequeno, muito baixo, significa o seguinte: um credor que entregou mercadorias para aquela empresa estava de olho no seguinte: olha, eu vou entregar essa mercadoria, ele vai vender essa mercadoria e depois ele me paga a prazo, percebeu? Mas ele faz isso na confiança, porque ele vê aquele belo estabelecimento, um complexo violento de coisa, marca, etc. De repente a empresa vai lá e vende por um preço bem vil, dá um golpe no mercado. Então, você pode se opor. Você era credor, você pode se opor. É oponível, percebeu? Oponível contra terceiros. Então, o contrato, quem compra, se opõe a qualquer terceiro. E depois deve ser devidamente arquivado, quer dizer, registrado, né, na junta comercial. Assim, pessoal, né, nós estamos estudando uma condição para que seja válida essa negociação do estabelecimento. Olhe bem essa nota de rodapé que traz o artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, é aquela cessão que falei agora há pouco, ó. O arrendamento é outro tipo de cessão do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros, oponível, depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis, que quer dizer junta comercial, tá? A gente já falou sobre isso. E de publicado na imprensa oficial. O jornal oficial, né, diário oficial, ele é um canal para se externar ou dizer para o povo, para o mercado, que foi realizado um determinado ato. Toda lei deve ser publicada nesse diário oficial, porque publicou, pronto, aí está todo mundo obrigado a cumprir a lei. Nesse caso aqui, o contrato, quando ele for averbado na junta comercial, será publicado no diário oficial. Sendo publicado no diário oficial, o que acontece? Todo mundo fica sabendo. Ah, professor, mas eu não leio o diário oficial. Problema seu. Nós temos que ler o diário oficial todo dia. Tô brincando, pessoal. Ninguém lê o diário oficial. Só que é uma regra da lei. Publicou? Tá publicado, pronto, tá valendo. Aí aquela marca, aquela data, fica valendo como a data em que nasceu o ato jurídico. Está oficializado o ato jurídico. A partir dali, começa a se contar o período de oposição, para que as pessoas vão lá e digam: opa, o que aconteceu aqui? Sejam contra. Se passar um determinado tempo, aí a gente chama isso lá no direito de prescrição. Ninguém tem mais direito de fazer nada, certo? Existem dois tipos aí de ocorrência. Uma é a prescrição, como eu falei, e a outra é a decadência. Quando houver um interesse, você pode notificar a pessoa para dizer: arruma isso, porque está errado. Esse prazo, no primeiro momento, chama-se aí decadência. Se você não falar, né, rapidamente, aí vai decair o seu direito de falar. E você, perdendo essa decadência, né, perdendo esse prazo de decadência sem falar nada, o que vai acontecer? Você não constituiu o seu direito. Não constituiu o seu direito, vai prescrever o direito, porque você não tem condições de brigar por ele. Se você exercer o seu direito de falar naquele período,
da decadência, pronto, acabou, você constituiu o seu direito. Começa a partir daí contar o prazo de prescrição, tá certo? Então as coisas são mais ou menos assim. Por exemplo, para não ficar muito confuso, se alguém bateu no seu carro, você em tese tem 3 anos para reclamar na justiça e pedir o dinheiro do ressarcimento. Só que se você não tomar algumas providências, aí você não tem direito nenhum. Por exemplo, você tem que fazer o boletim de ocorrência daquele acidente. Se passar o período de fazer o boletim de ocorrência, vai decair. Você não pode mais fazer o boletim de ocorrência. Quando você fizer o boletim de ocorrência, você constitui o seu direito. A partir daquele momento, do dia do boletim de ocorrência, você tem 3 anos para cobrar, certo? Agora, se você passar 1 ano e não fez o boletim de ocorrência, você vai fazer o boletim de ocorrência, não tem mais como fazer o boletim de ocorrência. Você, então, não constituiu o seu direito. Aí não dá para você dizer que tem 3 anos para executar a pessoa ou para brigar com a pessoa para reaver o seu direito. Não tem mais, percebe? Então, vamos trabalhar com essa posição aí. Decadência é a constituição do direito. É o período que se perde a constituição do direito. Se não perder esse prazo decadencial, você constituiu o direito. Constituiu o direito, daí começa a se pensar em prescrição. Então, essas coisas todas estão atreladas a essa publicação. Uma vez publicado, começa a se contar o prazo da oposição, ó, oponível. Tá certo? Muito bem. Notificação aos credores. Olha, para alienar o estabelecimento, o empresário deverá notificar todos os credores para, no prazo de 30 dias, se manifestarem sobre a alienação. Então, olha lá o artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação. Olha só, expresso é escrito, né? Tácito é uma concordância. Você vai deixando passar o tempo, tacitamente, não escrito, você está concordando, né? Então, é mais ou menos como aquela história da decadência. Quando você deixa passar o período de decadência, significa que você está concordando, é tacitamente concordando. Não é por escrito, mas é tácito. Então, ó, o empresário terá anuência expressa dos credores, tácita, né, expressa ou tácita, configurada depois de decorrido 30 dias da notificação. Então, você deu a notificação dizendo, olha, estou vendendo meu estabelecimento, tem 30 dias aí para se manifestar, tá certo? Se tiver bens suficientes, então não precisa se preocupar com isso, né? Olha lá, dispensa da anuência. Poderá os empresários ou o empresário deixar de observar a exigência de anuência dos credores desde que seu patrimônio restem bens suficientes para garantir o cumprimento das obrigações. Então, você pode alienar seu estabelecimento e nem se preocupar com os credores, desde que você tenha dinheiro suficiente para pagar os credores. A inobservância. Se não observar essas regras para a alienação do estabelecimento sujeito ao empresário, a falência. Então, o juiz poderá mandar decretar a falência, né, por presumir o estado pré-falimentar, ou seja, você já estava em tanta dificuldade que você vendeu o estabelecimento. Então, o juiz pode fazer isso, tá certo? Olha lá, lei de falências. Essa aqui é a lei antiga, né, mas serve como uma orientação. Caracteriza-se também a falência se o comerciante, 5, transfere a terceiro seu estabelecimento sem conhecimento ou consentimento de todos os credores, salvo se ficar bens suficientes para solver o passivo. É lógico que você tem dinheiro, você pode fazer tudo, né? Agora, sem dinheiro, tem que tomar algumas precauções. Recuperação. A alienação do estabelecimento, nos casos de empresário beneficiado pela recuperação judicial,
implica na necessidade de anuência expressa dos credores. Ou seja, se tiver em processo de recuperação judicial da empresa, né, todo mundo vai ter que assinar dizendo que concorda com a venda do estabelecimento. Às vezes isso acontece inclusive para ajudar o processo a pagar os bens, pagar as dívidas, tá? A solidariedade. Ao alienar o estabelecimento, o adquirente, quem comprou, né, por sucessão empresarial, assume todos os passivos do alienante. Então não adianta você vir, eu quero comprar só a parte boa da empresa, a parte ruim você fica. Os credores não vão aceitar isso. Por isso que existe aquela oposição, né, que a gente falou agora há pouco ali, ó. Oponível, ó, aqui, ó, oponível a terceiros, tá certo? Regresso. Regresso quer dizer volta, né? Retorno. Pode ser que no instrumento de alienação conste a responsabilidade do vendedor. Aquele que está vendendo diz o seguinte: eu tenho certeza que você não vai ter problema com essa compra, né? Ele garante isso. Pelos débitos anteriores à venda do estabelecimento. Porém, tal cláusula não será oponível contra terceiros, restando ao adquirente o direito de regresso contra o alienante. Olha isso. Significa o seguinte: o A comprou do B um estabelecimento e o B garantiu que não tinha dívida nenhuma. Aí ele assumiu, ficou aqui, ó. Daí 2 meses depois apareceu um camarada e cobrou do A um dinheiro lá. Falou: esse estabelecimento está me devendo aqui. Aí não estava no negócio isso. Mas ele vai e paga porque ele tem essa obrigação de pagar. Ele paga, o que ele faz? Ele vai lá no B e diz: olha, você esqueceu de falar sobre isso, eu quero meu dinheiro. Essa daí é a ação de regresso, significa regressar o dinheiro que ele pagou indevidamente. Créditos trabalhistas. O empregado, né, os empregados credores poderão demandar tanto em desfavor do alienante como do adquirente. Então, você viu aquela situação do A comprou do B. Pouco importa. Alguém que tem salário para receber vai receber, ou de um ou do outro. Não importa, eles são solidários nesse caso aí, tá certo? Crédito tributário, mesma coisa. Os credores, né, da mesma forma que os trabalhistas, os credores tributários, os tributários, gozam também de privilégio, vão receber de todo jeito, seja de um, seja de outro. Então, comprou estabelecimento, não se faz compra de estabelecimento sem verificar a situação correta, concreta da empresa, porque senão pode dar um problema muito sério aí. E, finalmente, a concorrência, de forma a não permitir a concorrência desleal entre alienante e adquirente, o legislador civil estabeleceu que durante um período de 5 anos, o alienante não poderá se estabelecer em ramo idêntico àquele que ele comprou. Então, que foi vendido, que ele vendeu. O A comprou aqui o estabelecimento. O B, 2 meses depois, corre lá e monta outro estabelecimento da mesma atividade. Não pode, não é? Então, aqui está bem claro, ó, na nota de rodapé número 132, aí, o artigo 1147 do Código Civil. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Vejam, pessoal, que aqui não havendo autorização expressa. O A comprou do B, o B está proibido por lei. Não é pelo A, ele está proibido por lei. Ah, professor, mas ele pode ter autorização do A? Pode, aí, ó, tá vendo aqui, ó? Não havendo autorização expressa, se não existir essa autorização, o B não pode fazer. Ficar lá 5 anos sem poder trabalhar com a atividade que era daquele estabelecimento que ele vendeu. Agora, se o A autorizar, ele pode montar. Quer dizer, tudo aí depende da autorização, tá certo, pessoal? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o ponto, ó. Tá? Então, nós vamos ver alguns aspectos aqui. Vamos falar de ponto, shopping center e o nome empresarial. E eu creio que aqui, logo em seguida, nós vamos já falando de proteção de nome, nós vamos falar de lei da propriedade industrial. Antes de ir para essa questão dos registros, aí nós vamos falar de lei da propriedade industrial. Vai ser legal porque nós temos
um videozinho aí gostoso para a gente assistir e vocês vão inclusive fazer um trabalho sobre isso, tá bom? Pessoal, então eu fico por aqui. Nós terminamos nessa letra I aqui, falando tudo sobre estabelecimento e, logicamente, tudo que a gente pode falar em 40 minutos. Agora você leia a sua apostila. E se tiver dúvida, escreve, né? Vamos tirar a dúvida, qualquer coisa que tiver dúvida, a gente vai, na medida do possível, respondendo, tá certo? Fiquem com Deus, beijo no coração de todos. Apresente seus trabalhos para garantir a presença na aula, tá certo, pessoal? E vamos em frente, né? E esperando que logo, logo este coronavírus vá embora e a gente possa viver novamente ao vivo e a cores as nossas aulas. Legal? Até a próxima.